Queridos irmãos e irmãs, a Igreja, ao longo do ano litúrgico que nós participamos das missas, das celebrações, a Igreja sempre faz um caminho. Com certeza você já percebeu que cada época se usa uma cor diferente, se faz uma reflexão e acentua um aspecto especial em cada um dos momentos da liturgia. De agora para frente, nós iniciaremos na Igreja um tempo em que este tema vai voltar várias vezes. O tema da espera da segunda vinda de Jesus, o tempo final, o tempo da transformação, da restauração de todas as coisas em Jesus Cristo. Hoje nós temos este tipo de leituras. Domingo que vem, Cristo que reina sobre todo o universo, por isso a restauração de tudo, e já depois iniciaremos os primeiros domingos do Advento, sempre voltando neste tema do final, da espera do Senhor. No princípio, quando nós escutamos a primeira leitura, o Evangelho, a segunda leitura não dá muito medo, mas a primeira leitura e o Evangelho parece, a princípio, ser palavra de Deus que traz para nós um temor, um medo. Mas precisamos entender que não é um medo da chegada do Senhor. Precisamos ter medo, sim, de não estar preparados. Isso é verdade. Agora, medo da chegada do Senhor, não tem cabimento nós termos medo. Próprio Santo Agostinho, quando ele escreve sobre a segunda vinda de Jesus, ele fala: nós na primeira vinda de Jesus tivemos aquela docilidade do presépio, aquela humildade, a pequenez de Jesus. Então, se somos amigos dele, se nós o amamos, não tem cabimento ter medo da segunda vinda. Nenhum de nós tem medo de receber a visita de alguém que a gente ama, ou se nós sabemos que alguém nos ama, não tem sentido nos amedrontar diante da chegada dessa pessoa. Pelo contrário, nós teremos uma esperança, uma alegria, uma ansiedade, se posso dizer, positiva, para ver aquela pessoa que está vindo ao nosso encontro, que sabemos que nos ama. Diz Santo Agostinho, essa deve ser a expectativa da espera de Jesus para aqueles que o amam e vivem o seu projeto de salvação, o Evangelho. Mas é verdade também, agora a primeira leitura, o Antigo Testamento acreditava numa chegada, ainda não tinha a revelação de Jesus Cristo, mas acreditavam no dia do Senhor, um dia em que Deus iria pedir contas. Deus iria pedir conta do seu povo e também pessoalmente, como é que viveram, o que é que fizeram, como se portaram, se seguiram os mandamentos, a Torá, a lei de Deus e tudo mais. E o profeta de hoje coloca para nós, dia grande e terrível, essa espera. Então precisava o povo de Israel estar sempre prestando atenção nessa chegada de Deus, neste pedir contas. O profeta Isaías também fala disso. Ezequiel também fala do dia do Senhor. Se você ler lá na sua Bíblia, o profeta Oséias fala do dia do Senhor. O profeta Zacarias, no início, no primeiro capítulo de Zacarias, também vai falar do dia do Senhor e que este dia se revelaria no templo. Veja que no Evangelho de hoje, a primeira conversa de Jesus com aquele povo é sobre o templo. O templo era o centro cultural, religioso, o centro do culto, e também representava ali o centro do poder, porque o rei, a casa do rei, era próxima do templo. E o templo de Jerusalém, de suma importância, sobrou só um pedaço, que é aquele muro das lamentações, onde os judeus fazem suas orações, às vezes nós vemos na TV. Mas o templo, ele brilhava. Se conta na história
que quando os peregrinos estavam vindo para adorar a Deus, oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém, quando o sol batia naquelas paredes altas e ele ficava em cima da montanha, então ele brilhava. Então não tinha dúvida de que era a casa de Deus, de que era o lugar onde Deus morava, porque lá estava a Arca da Aliança. E o povo admirado com aquelas pedras que brilhavam. Chega Jesus e faz uma releitura. O que vocês estão admirados com essas pedras que brilham? Tudo isso será destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Acabou com a expectativa do pessoal. Jesus ali não estava sendo pessimista. Jesus estava profetizando algo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Teve a invasão de Jerusalém e o templo realmente foi destruído. Mas também Jesus estava afirmando que o templo verdadeiro era Ele. O templo verdadeiro era o seu corpo, que seria morto e ressuscitado após 3 dias. A nossa religião não é uma religião de templo. A casa que nós chamamos igreja é o lugar da assembleia, é o lugar da celebração da Eucaristia, mas não é templo. Católicos não têm templo. Nós temos a casa onde celebramos a Eucaristia, a memória do Senhor. Quem tem templo são os pagãos, para cultuar seus deuses. Nós somos templo, eu e você. Está lá na carta de São Paulo: vós sois o templo de Deus. Então isto aqui é a casa onde se celebra a Eucaristia, a casa da assembleia, a casa da comunidade, e não o templo. O templo somos nós. Quando Jesus vai prosseguindo então nessa orientação, essa partezinha de Lucas que a gente escutou, se chama o Apocalipse de São Lucas, porque ali trata de várias coisas, elementos da natureza, guerras e terremotos e não sei o que mais. Tudo isso acontecendo ou não, não é isto que importa. Importa o final do Evangelho. Senhor, o que fazer diante disso tudo? Aí Jesus responde no final: permanecei firmes, fiquem firmes, nenhum só fio de cabelo vai se perder, porque o Senhor vela sobre vós. Então não precisamos, eu dizia no início da reflexão, não precisamos temer. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta. Mas e a nossa resposta? Aí sim, não é viver a vida de qualquer jeito. Permanecei firmes, aguardando a vinda do Senhor. A nossa firmeza, a nossa perseverança. Não esperar de braços cruzados, que foi o problema da segunda leitura. Paulo, se você pegar na sua Bíblia, ele escreveu 2 cartas à comunidade tessalônica. A primeira carta, Paulo estava empolgado com essa história da vinda de Jesus. E ele fala: olha, fiquem preparados, sejam vigilantes, o Senhor voltará em breve, e voltará nas nuvens do céu, e ppp. E o pessoal achou que era evidente, era já. Semana que vem Jesus está voltando. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou viver? Para que eu vou correr? Sabe de uma coisa? Vou ficar esperando, já que todo esse negócio vai se acabar, eu vou esperar. Paulo percebeu que a comunidade entrou em crise, interpretou de uma maneira meio estranha a sua admoestação da primeira carta. Na segunda carta que nós escutamos, a segunda leitura, ele adverte: espera, gente, Jesus vai voltar, certo? Mas quem não quer trabalhar também não deve comer. E ele faz uma ironia tão interessante. Paulo, pelo jeito, era um pouco irônico, porque ele diz assim: existem entre vós alguns muito ocupados em não fazer nada. Paulo estava tirando um sarro ali da situação.
muito ocupado em não fazer nada, é alguém que estava apenas passivo, esperando essa chegada de Jesus, não precisa mais trabalhar, não precisa mais nada. Aqui entra aquilo que nós celebramos no segundo final de semana de cada mês, a consagração do dízimo. Jesus vai voltar, certo? Mas quem é que anuncia esta chegada de Jesus? Quem é que evangeliza? Quem é que mostra? Quem é que tem a missão de pregar e mostrar a chegada do Senhor? É a igreja. E como é que a igreja caminha? Também com o dízimo. Aqui entra a nossa consagração. O dízimo que é o fruto do trabalho, o dízimo que é o fruto do esforço cotidiano, o dízimo que é fruto da comunidade. Um dinheiro que não é para o bispo ou para o sacerdote, vocês bem sabem disso. O Padre Geraldo estava contando assim o trabalho bonito que está sendo feito com relação a esta nova maneira de direcionar o dízimo. Ou seja, eu participo também na evangelização sendo dizimista. Não estou colaborando com ninguém, não estou dando esmola para o Senhor. Pelo contrário, o dízimo é gratidão. Eu coloco diante do altar do Senhor a gratidão, que é muito pouco, perto daquilo que Ele nos dá. O Senhor nos dá a vida constantemente. O Senhor nos dá a saúde, o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá a graça de caminhar. Olha, e aquilo que nós colocamos aqui é pequeno, é singelo, diante daquilo que Ele faz por nós. Então dízimo também é evangelização, dízimo também é esperar o Senhor. Para fechar a nossa conversa de hoje, falando em vida de comunidade, em julgamento final, à espera de Jesus, certa vez perguntaram a São João da Cruz, o carmelita que reformou a estrutura da ordem carmelitana, perguntaram a ele: escuta, Frei João, o senhor está pregando dizendo que Jesus vai voltar e que nós seremos julgados e que vamos ter que prestar contas diante dele, e isso nos dá medo. Então, perguntaram a ele: quando a gente chegar diante do Senhor, vai ter uma carta, vai ter uma lista de pecados? Como é que é esse negócio? Ele escutou os freis e disse: escuta, gente, quando nós fecharmos os olhos para esta vida e abrirmos os olhos na outra vida, nós seremos julgados na medida do amor. Qual é que é a medida do amor? Se eu amo, eu rezo. Se eu amo verdadeiramente, eu sirvo o meu irmão. Se eu amo verdadeiramente, eu perdoo. Se eu amo verdadeiramente, eu participo da minha comunidade. Se eu amo verdadeiramente, eu tenho atitudes de misericórdia. Se eu amo de verdade, eu sou justo no meu trabalho, no meu dia a dia. Se eu amo de verdade a Deus e aos meus irmãos, aí está o resumo. Todas as outras coisas da lista, se assim a gente quiser pensar, se resume nisto: seremos julgados na medida do amor. E agora, Padre Geraldo vai dar prosseguimento com este momento da consagração do dia.